Olá, boa noite. Bem-vindos. Está em destaque nesta edição do Girassol Jornal a preocupação com os crescentes casos de violência sexual infantil. O INAC projeta para o presente ano uma atuação mais intensa em parceria com os órgãos de segurança. No balanço de 2023, os números refletem um quadro crítico para Luanda, que é a província com mais casos registados. Crimes que, segundo o INAC, ocorrem com a maior frequência no meio familiar e até nas escolas. A província de Luanda continua a liderar com o maior número de casos de abuso sexual a menores de idade, com maior incidência para o município de Viana. Terminou hoje o Encontro Nacional Metodológico do Instituto Nacional da Criança. Segundo dados estatísticos, em 2023, o número de casos de abuso sexual a menores reduziu em relação ao ano de 2022. Que nós tivemos, por exemplo, em 2021 mais de 4 mil casos. Em 2022 tivemos um número aproximado de 2.700 casos. Em 2023 tivemos 1.300 casos. Há uma redução considerável e estamos aqui a tudo fazer para que este ano 2024 tenhamos ainda um número mais reduzido, mas isso vai exigir que cada um de nós mais esforço, mais trabalho e um mecanismo de articulação com as estruturas de nível local para que as denúncias a serem feitas sejam atendidas e as respostas agradem àquela pessoa que denunciou para que as pessoas continuem a denunciar. No fundo, foi um registro de números, mas relativamente aos anos anteriores, mais baixo e a tendência é ir diminuindo mais e fazer com que aquelas instituições de resposta do nível local continuem a trabalhar. Ligado a isso é o caso também ligado à situação de crianças na rua, né? Temos a questão da mendicidade, temos mais adultos a instrumentalizarem as crianças para a mendicidade, né, para pedirem esmola. É uma ação que vamos agora levar a cabo. Temos como foco sensibilizar as famílias e os adultos a não oferecerem bens à criança na rua. Por outro lado, o INAC está preocupado com o índice elevado de pedófilos no país. Vamos ter uma campanha de sensibilização, vamos informar a sociedade quais são os comportamentos de um pedófilo. Qual é o objetivo? Porque quando um adulto tomar conhecimento dos sinais de um potencial pedófilo, vai poder rever se ele tem essa tendência ou não. Se tiver essa tendência, nós vamos informar onde dirigir-se para ser tratado, para ser acompanhado, para evitar que essa pessoa possa vir abusar a sua própria filha, a sua sobrinha, a sua neta. Então, esta vai ser uma ação que vamos levar a cabo em todo o país para poder ajudar as pessoas a conhecerem se é um potencial pedófilo ou não. E vamos trazer material informativo para permitir maior leitura e informar também onde as pessoas devem dirigir-se para serem apoiadas e para serem acompanhadas nessa temática. Finalmente, vamos aprovar também uma proposta de decreto executivo que vem a aprovar o regulamento do funcionamento das redes de proteção e promoção dos direitos da criança, que são aquelas estruturas da comunidade, que serão os olhos e os ouvidos do INAC relativamente à situação da criança. E, finalmente, vamos orientar os nossos colegas sobre o projeto Município Amigo da Criança, que vai ser lançado nos próximos dias, e qual será o papel do INAC na dinamização do projeto Município. O abuso sexual nas escolas é outra preocupação que foi abordada neste encontro nacional. O INAC pretende, junto das outras instituições, criar mecanismo para dar resposta a este assunto que preocupa muito a sociedade angolana. Girassol Jornal, edição de quarta-feira. Outros destaques: crimes de homicídio que mexem com o município de Viana, desenvolvimento sobre os mais recentes casos que deixam a comunidade chocada. Veja também contrabando e adulteração de combustíveis, supostos autores e a base que facilitava operações em Cacoaco. Dia Nacional do Ambiente, reflexões sobre a necessidade de cuidar cada vez melhor do meio. Facilitação da mobilidade urbana em Cabinda. Novos autocarros são colocados à disposição da população. Intercâmbio entre Angola e África do Sul. Novo memorando pode facilitar operações bilaterais de transporte de mercadorias. Conselho de Ministros, decisões que marcaram a primeira sessão ordinária de 2024. No Dia da Paz e Reconciliação em África, detalhes sobre a mensagem dirigida ao continente africano.
Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Ver a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou um grupo de cidadãos que se dedicavam à prática de contrabando de combustível. O negócio ilícito tinha como base de operação um estaleiro fixado no município de Cacoaco. Lugar onde, segundo o SIC, o combustível era adulterado e depois revendido, e alguns integrantes da rede já estão foragidos. Mais de 19 mil litros de combustíveis diversos foram apreendidos pelo Serviço de Investigação Criminal, supostamente em posse de 7 cidadãos detidos. Para além deste número, foram igualmente detidos 2 cidadãos por suposta comercialização de lhamba. Todos com idades compreendidas entre os 17 e 57 anos. Através de uma necessidade do meu bebê, fazer um medicamento de cereja. Lá onde ele pisava, fazia uma marca de cereja. Vi lá que isso lá em Luanda havia uma lavra que dá dinheiro e trouxe um quibuto. E obrigada a tirar isso pela necessidade do meu filho. E estou muito arrependida nesse momento. Os homens que lidam com este negócio não medem esforços quando o assunto é levar o produto para o enriquecimento sem causa. A transportação nós fazíamos normalmente a fazer descargas nas padarias a nível aqui de Luanda. O objetivo era angariar valores. Eu faço o serviço da rede da Sonangol. O resto que sobra, então eu ia vender. Eu faço onde é local da descarga, meto o caminhão numa posição onde que possa estar inclinado, que possa restar combustível. Desta vez tinha 3 mil litros de gasóleo, litro 80, 280 a 300. Este é o local onde começa o contrabando de combustível, localizado no município de Cacoaco, propriamente no bairro Boa Esperança 2. Aqui, diariamente, vários caminhões chegam de forma ilegal com o objetivo de encher estes tanques que posteriormente são comercializados em vários pontos da cidade capital, enquanto que alguns produtos são encaminhados de forma ilegal na República Democrática do Congo. Estes indivíduos recebem efetivamente o combustível do centro de abastecimento da Sonangol e tinham a missão de depositar ou descarregar esse combustível nos postos de abastecimento de combustíveis, portanto, como está efetivamente regulado, mas não é esse o fim que tem sido dado a esse combustível. Transbordam para esses depósitos e fazem também ali a mistura da gasolina e também do gasóleo com petróleo iluminante, tanto isso no sentido de aumentarem o volume ou a quantidade, e tem tido destino nas zonas fronteiriças. Estamos a falar concretamente da República Democrática do Congo, um local aparente ser um local de habitação inicialmente, mas na verdade tem sido utilizado para estes fins ilícitos. O SIC garante que os cidadãos serão presentes ao Ministério Público para os procedimentos legais. Para além desta ação, foram detidos 2 cidadãos, no caso um homem e uma mulher. Com eles foram encontradas 2.140 mortalas ou pacotinhos de lhamba, que têm sido comercializados preferencialmente para os pescadores, roboteiros, marinheiros e também mototaxistas que estão neste perímetro do Porto Pesqueiro. Nesta altura vão ser presentes ao Ministério Público e, seguidamente, no âmbito da promoção ao juiz de garantias para a aplicação das medidas de coação pessoal correspondente aos atos que foram praticados por esses indivíduos. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, os municípios de Cacoaco e Viana são os pontos com maior índice de contrabando de combustível e garante que as operações vão continuar para se evitar
a venda ilícita. E em Viana, ainda que em Luanda, a Polícia Nacional apresentou hoje supostos autores do homicídio que vitimou um comissário da corporação, num dos casos mais recentes que chocou profundamente a sociedade. Entre os detidos estão igualmente implicados num assalto que também resultou em morte. Neste segundo caso, de uma menor de idade, no geral estamos a falar de um total de 14 cidadãos. A pequena Jane Luísa Masecola, de 6 anos de idade, foi morta em casa que vivia com a sua família. Os supostos meliantes eram vizinhos que viviam no mesmo quintal, segundo conta a senhora Tete Vanuaco. Segunda-feira do dia 25 desse mês, assustamos, bum, na porta. Entraram, quando estão a entrar, vamos matar esse papote. O acusado é confesso em relação ao assalto e diz que é a primeira vez que participa do cometimento de um crime. Isso aconteceu por intermédio dos vizinhos. Os dois jovens vizinhos deles próprios é que deram patada, como dizer, que deram pista, que a moça que deram tinha dinheiro, porque tem uma cantina. Me chamaram Manaísa com aquele outro que disparou e também me chamaram. Era só para tirar dinheiro, não era para matar ninguém. Ao entrar, ao pedir dinheiro, e a senhora tentou se remeter um pouco, e aquele homem já faz disparo. Ao disparo que ele faz, toca na mãe, e vai de uma vez até na criança. E eu implorei, fizeste isso por quê? Por outro lado, Kiala João viu a sua viatura roubada, desmanchada e que agora apenas o motor foi encontrado. No Calemba 2. Só que no regresso me faltava comprar salsicha. Quando saí da loja, eu já não encontrava a viatura. Procurei de toda forma lá, com a ajuda do SIC. No dia 15 de janeiro, conseguiram deter o camarada. Eram com o amigo deles. Levaram para o SIC, daí elaboraram um processo para mandar no Ministério Público. Este grupo assaltou a residência do inspetor da Polícia Nacional, João dos Santos Bandolo, e vitimaram mortalmente quando queriam furtar uma motorizada na mesma residência. Chegamos lá, encontramos o Pepe, já acabou de morrer. O Pepe não lhe mataram no quarto, lhe tiraram mesmo lá dentro, vieram mesmo na porta da casa dele. É onde lhe dão uns tiros, lhe mataram, depois seguraram o pano, lhe dobraram, foram lhe meteram na sala. Só encontramos a vizinha lá fora cheio. O Serviço de Investigação Criminal apresentou supostos criminosos envolvidos em diversos crimes. No primeiro caso, retrata-nos então o crime de homicídio qualificado em razão dos meios, em que foi vítima 2 cidadãs, podemos assim dizer, uma de 32 anos de idade e a outra de 6 anos de idade, que viu a sua vida ceifada na mão desses marginais por disparos de armas de fogo. Portanto, tudo aconteceu quando esses marginais, munidos de armas de fogo, numa composição de 5 elementos, portanto, arrombaram a residência da senhora, cujo móvel do crime seria o roubo de valores monetários e utensílios domésticos, como botija de gás e outros bens. A senhora tinha uma cantina junto à residência e tão logo os elementos tiveram em posse dos valores monetários, que é num montante avaliado em 500 mil kwanzas, foi retirado no interior da residência e também na cantina. Na retirada, portanto, fizeram então 3 disparos que um atingiu então no braço superior da cidadã de 32 anos, que é a proprietária da residência, e os outros 2, um atingiu na região do tórax e outro na região das costas. Da menor que em vida chamou-se então Jane Luísa Masecola, de 6 anos de idade. O SIC aconselha a juventude a pautarem por práticas lícitas para não caírem nas malhas da justiça. E falamos de saúde a seguir. Avançamos para a província de Mochico. O Hospital Municipal dos Bundas ganhou mais medicamentos e tem agora estoques reforçados para responder à demanda. A unidade hospitalar, que atende maioritariamente casos de malária e foi recentemente visitada pelo governador da província, que prometeu mais apoio para melhorar os serviços de assistência sanitária na região. O governador provincial de Mochico trabalha desde esta terça-feira no município dos Bundas numa visita de 3 dias com o objetivo de avaliar o estado socioeconômico e cultural da região. No primeiro dia de trabalho, o governante procedeu à entrega de medicamentos no Hospital Municipal dos Bundas e constatou as condições criadas de vigilância aos casos de cólera.
e constatamos que, de facto, as condições estão criadas. Aliás, esteve a trabalhar nesse município uma equipe do Ministério da Saúde, técnico do Ministério da Saúde e do Gabinete Provincial da Saúde do Mochico, que capacitaram os nossos enfermeiros e outros técnicos de saúde e que ajudaram o município na criação dessas condições. E a população enalteceu o gesto do governante. Nós gostamos mesmo a visita do governador para visitar mesmo os doentes. Está bom mesmo também para confirmar bem afinal de trabalho, que a hospital está a trabalhar bem. Está tendo bem, sim, está tendo bem. E medicamento também está a entregar bem. Ninguém mais está a começar a reclamar, mas disse que não é que não está a entregar medicamento não. Por outro lado, o diretor do Hospital Municipal Lionel Sacavumbi fala das dificuldades enfrentadas naquela unidade sanitária. Dificuldades são desde a própria infraestrutura, que não é adequada, sobretudo agora para os dias de hoje. E como disse o Excelência Sr. Governador, ela foi adaptada para um número de habitantes antes e agora precisamos, de facto, ter uma outra unidade, pois que as populações tendem a crescer e, no entanto, se tivermos uma unidade melhorada, uma unidade em condições para acolher todos os doentes que concorrem à nossa instituição, seria melhor. Temos também outras que têm a ver com a falta de ambulância, não é? Porque, sabe, o nosso município dista a mais ou menos 360 quilômetros da sede do município de Mochico e, de algum modo, tem estado a criar muitos constrangimentos, sobretudo quando temos casos que, de facto, podem comprometer a vida das pessoas, não é? E então as ambulâncias fazem-nos muita falta. O governador provincial de Mochico avalia o estado de desenvolvimento socioeconômico e cultural do município dos Bundas. Conselho de Ministros. Decisões na primeira sessão ordinária do ano. Em destaque. É mais à frente no Girassol Jornal, agora uma boa nova que chega da província de Cabinda, tem a ver com serviços de transportes públicos. O governo da província colocou à disposição da população novos autocarros, são cerca de 14 e podem minimizar as enchentes nas paragens. Nos últimos dias, circular na cidade de Cabinda tornou-se difícil devido à escassez de transporte. Nas horas de ponta, o constrangimento tem sido maior. Os nossos entrevistados afirmam que muitas vezes são forçados a ficarem mais de 2 horas à espera de um meio de transporte. Imagina alguém que sai daqui até no São Pedro. Tem que estar aqui de pé das 17h30 e por vezes conseguir táxi quando forem, se calhar, 19 horas e tal. Até chegar em casa já serão 21 horas. Bem difícil, sobretudo nós que vivemos os bairros que estão mais além da cidade, fica mesmo difícil. Os autocarros é uma carência mesmo. É uma carência dos autocarros, poucos autocarros que nós temos mesmo. Acho que há poucos táxis, né, a fazerem um processo para facilitar o elevado número de população que nós temos e não chega, os táxis na via não chega para satisfazer todo o número de estudantes e outros funcionários, vendedoras e tudo que precisam de táxi. A preocupação da população foi ouvida pelo governo. Foram entregues 14 autocarros aos operadores para reforçar o transporte público ao nível dos 4 municípios. Os operadores de transporte prometem velar pela manutenção e priorizar as rotas com maior fluidez populacional. Nós vamos cuidar esse processo independentemente das orientações que vamos ter pelo Ministério do Transporte. Em princípio, eu olhava mais para onde há mais fluxo, né? Independentemente. E também não só olharmos também a partir de agora para as aldeias, se calhar para as áreas que impossibilitam que pessoas conseguem movimentar-se ou deslocar-se para o centro, não é? Temos que cumprir escrupulosamente com aquilo que é orientação, porque nós temos um contrato que devemos cumprir. Esse é um problema que a nós muito preocupa,
porque os meios serão para serem reembolsados, vamos pagar, não são de oferta. Então o estado das vias também condiciona muito na situação de pagamento, porque as manutenções são mais cedo e há um desgaste maior dos meios. Cada autocarro terá a capacidade de transportar 64 passageiros, 29 sentados e 36 em pé. E um memorando que visa a facilitação das operações de transporte de mercadorias entre Angola e África do Sul foi assinado hoje aqui em Luanda. O documento prevê o intercâmbio e controle reforçados entre os dois países a nível dos transportes rodoviários. A assinatura de um memorando de entendimento, bem como um acordo de cooperação entre a Agência Nacional dos Transportes Terrestres de Angola e a Agência dos Transportes Rodoviários Transfronteiriços da África do Sul, vai reforçar a capacidade institucional e técnica para facilitar a troca de informações sobre o movimento dos caminhões e autocarros que saem de Angola para a África do Sul, que anteriormente dependiam das informações da AGT e que começa a funcionar numa fase piloto no prazo de 4 meses. Vamos passar a emitir licenças para os transportadores rodoviários transfronteiriços através desse sistema. Numa primeira fase vamos fazer então esse ensaio piloto para um período de 4 meses. Vai nos permitir ter o controlo do movimento dos transportadores rodoviários transfronteiriços. Hoje nós temos um controle de uma forma genérica, através de dados que nos são partilhados através da AGT, porque é a entidade do público estatal que está nos pontos transfronteiriços. A partir deste momento, então, podemos também contar, no fundo, com este sistema, que vai ser mais um mecanismo de controlo de todos os operadores, de todos os camionistas que saiam de Angola e vão circular num outro país da região da SADC. Isto, no fundo, é a materialização de dois regulamentos. O primeiro é o regulamento do transporte rodoviário de passageiros, através do decreto presidencial número 355/19, e o outro é a materialização também do decreto presidencial do transporte rodoviário de mercadorias. Dos dados obtidos em outubro de 2023, segundo a Agência Nacional dos Transportes, mais de 40 movimentações de caminhões dia atuam nas fronteiras do norte. Muitos dos produtos que estão no nosso mercado saem da África do Sul. Então, há necessidade de termos um melhor controle e acompanhamento dos motoristas, das mercadorias, das pessoas que saem da África do Sul, passando também por outros países até Angola. Nas fronteiras do norte, Luvo em particular, fizemos um trabalho no mês de outubro, onde foi permitido saber que há uma movimentação em média diária de cerca de 40 a 60 caminhões por dia. Então, através deste sistema, vamos conseguir dados ainda mais apurados. O diretor executivo da Agência dos Transportes Rodoviários Transfronteiriços da África do Sul afirmou que, com este acordo, os serviços de transporte de pessoas e mercadorias vai facilitar os dois povos. Aqui visamos, em primeiro lugar, passar de um sistema manual para o upgrade deste sistema, que vai agora permitir, através da ANTT, emissão de licenças, bem como também a monitoria dos transportes ou a transportação de bens, serviços e pessoas. O acordo das duas agências, incluindo o licenciamento, bem como a troca de informações, começa a funcionar numa primeira fase piloto, no período de 4 meses, para facilitar as trocas comerciais em vários domínios. Investimento na indústria pesqueira. O país pode contar ainda este ano com a primeira fábrica de produção de redes de pesca. O projeto está idealizado para ser implementado em 3 fases, com 100 postos de trabalho previstos na primeira etapa. Parte da matéria-prima para a produção das redes e sacos usados na agricultura será local, cerca de 50%. A fábrica deve começar a funcionar ainda este ano e perspectiva criar, de início, um total de 100 novos postos de trabalho. Esta fábrica irá executar e fazer
produzir aqui em Angola, não só as redes e os cabos para a pesca, mas também todas as outras redes que são utilizadas na agricultura para o ensacamento de todos os produtos agrícolas, e estamos interessados em abastecer o mercado angolano e também o mercado dos países vizinhos que também estão carentes destes produtos. Estamos a contar numa primeira fase, usar em termos de mão de obra, criar primeiros empregos que iremos dar formação, a criação de 100 novos empregos de forma direta. O projeto será implementado em 3 fases, uma vez que o propósito passa também por atender os mercados vizinhos. O principal objetivo, na primeira fase, abastecer o mercado nacional e logo a seguir começaremos a tentar fazer a exportação de todo aquele produto que nós podemos produzir em excesso. Nas vestes do presidente da Associação dos Armadores de Pesca, António Gama, manifestou-se preocupado com o preço do combustível utilizado pelas embarcações. O empresário refere que, caso os custos sejam alterados, o preço do pescado também poderá baixar consideravelmente. Neste momento, na pesca industrial, os combustíveis têm um peso de 80% na nossa estrutura de custos. Convém salientar que as nossas embarcações industriais, especialmente as embarcações industriais em Luanda, estão a ser abastecidas o combustível a um preço de tabela entre 950 kwanzas o litro e 1070 kwanzas o litro. Isto é uma concorrência desleal, porque em todas as outras províncias, todas as embarcações, não só da pesca artesanal e semi-industrial, mas também algumas embarcações industriais, estão a ser abastecidas ao preço de bomba, subvencionado a 135. Estamos a conversar com as associações, com o governo, para que haja um equilíbrio, para que todos possamos, empresas nacionais, ter este produto de combustível ao mesmo preço, porque no fim do dia abastecemos o mesmo mercado e que, se houver um equilíbrio, eu acho que quem fica a ganhar é o consumidor final, porque nós vamos conseguir baixar o preço no mínimo a 30%. O país vai contar a partir deste ano com uma fábrica de produção de redes para a pesca e sacos usados na agricultura. E o Dia Nacional do Ambiente, que hoje se assinala, está a ser marcado um pouco por todo o país por atos de reflexão sobre a necessidade de cuidar cada vez melhor do meio em que vivemos. No município de Quilamba-Queiache, aqui em Luanda, as jornadas de comemoração do 31 de janeiro juntam gente de vários estratos sociais com uma vasta agenda de atividades. Desde 1976, o país celebra o Dia do Ambiente com o objetivo de despertar as pessoas para a necessidade da sua proteção. Esta temática ainda é observada como um problema social no país, pois é responsável pelo surgimento de algumas doenças. Quando nós mandamos os resíduos, os nossos desperdícios para o mar, há o que nós chamamos de processo cíclico. Ou seja, o resíduo vai para o mar, os peixes comem esse resíduo e depois somos nós quem comemos esse peixe. E acabamos por ter problemas que às vezes nós nem sabemos de onde vem. Temos problemas de câncer, temos problema da pele. Tem um impacto diretamente sobre nós, os seres humanos, nós as pessoas, porque somos os receptores sensíveis de toda a ação que fizemos ao ambiente. Enquanto alguns poluem o ambiente com resíduos sólidos, outros dependem deles para a reciclagem. Porque queremos manter nosso planeta limpo e fazendo a reciclagem estamos a diminuir, a quantidade de lixo que nós temos na nossa cidade. Por isso que é muito importante fazer a reciclagem mesmo. Porque para muitos tem coisas que para muitos é lixo, mas para a nossa empresa não é lixo, é um luxo. E nós temos um lema que é zero lixo, saúde perfeita. A propósito deste dia, assinalado todos os anos, o município do Quilamba-Queiache realizou nesta quarta-feira uma mesa redonda sobre a problemática da gestão dos resíduos sólidos. Nosso município tem uma produção diária de cerca de 58 toneladas de resíduos sólidos que nós vemos um bocado espalhado por todo o município, ficando apenas para a administração, a responsabilidade da recolha, nos moldes em que existe e nos moldes que temos estado a viver, naturalmente torna-se insustentável. O que nós podemos verificar a nível do nosso município é uma deposição desordenada
quer de lixo doméstico ou de resíduos domésticos, quer de resíduos que resultam da atividade comercial. E falar do meio ambiente, naturalmente, também é falar de um ambiente saudável, de solos saudáveis, de água potável, água tratada. E se nós continuamos a viver em ambientes em que produzimos tantos resíduos que não estão bem acondicionados, naturalmente que não estamos a falar de um ambiente saudável. Junto com a administração, trabalhamos num projeto de sistema, de um plano de gestão que venha a dar resposta naquilo que tem a ver a gestão dos resíduos sólidos a nível do município, em colaboração com as empresas públicas e privadas. Com este projeto pretendemos melhorar o saneamento básico no que tem a ver com a gestão dos resíduos sólidos e na preservação do meio ambiente aqui nas zonas periurbanas do Clambaquiache. A efeméride de âmbito nacional foi instituída com base na realização da Semana de Conservação da Natureza, realizada em Luanda em 1976, com o objetivo principal de reforçar os alertas aos diferentes setores para a necessidade de se adotarem padrões de vida sustentáveis que promovam uma gestão equilibrada dos recursos naturais. A província do Huambo ganha em breve um liceu para o ensino das ciências exatas. O ato de consignação para a construção da escola já teve lugar e a empreitada conta com o apoio da Total. Os trabalhos tiveram início nesta terça-feira, na zona do Cambiote, onde será erguido o futuro liceu. A assinatura do auto de consignação foi testemunhada por membros do governo, empresas responsáveis e a população, o que permitirá acudir às necessidades formativas da região. Uma iniciativa de responsabilidade social da Total Energias e seus parceiros. Nesta ordem, este ato marca não só o início, mas marca também a troca de documentos reitores da empreitada. Entendemos que está aqui aberto um espaço novo para a província do Huambo. Também dizer que os jovens vão encontrar aqui um novo espaço para saber. Há alguns deles um novo espaço para o emprego. A empreitada terá a duração de 18 meses de construção. O projeto está contemplado para um prazo de obra de 18 meses. E isto a contar da data do ato de consignação, que aconteceu agora. E daqui para frente os trabalhos terão início. O ensino das ciências exatas serão priorizadas, podendo albergar mais de 300 alunos. Uma infraestrutura que irá atender também uma necessidade da província em termos de formação de quadros. É uma estrutura que vai priorizar o ensino das ciências, que é uma área deficitária aqui a nível da província e não só, e acreditamos ser um grande ganho para a educação na província e no país em geral. Olhando para o número de salas e o ensino específico, estaremos a olhar mais de 360 alunos em 2 períodos letivos. Já de volta, a segunda parte do jornal Outra Vez Boa Noite. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido na sua primeira sessão ordinária, referente ao ano de 2024, sob orientação do Presidente da República. A reunião analisou várias propostas que seguem agora para a aprovação na Assembleia Nacional. Destaque na ordem para a proposta de lei que altera o Código Penal angolano. O Conselho de Ministros apreciou esta quarta-feira vários diplomas que deverão ser enviados à Assembleia Nacional como propostas de alteração de lei. Entre os diplomas consta a proposta de lei que altera o Código Penal angolano. De acordo com o comunicado de imprensa da primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, a proposta tem como finalidade proceder a correções e supressão de imprecisões, gralhas e insuficiências registradas no conteúdo do diploma, bem como proceder à alteração de algumas normas, de forma a assegurar a sua mais satisfatória implementação e aplicação. Outros documentos a serem enviados ao Parlamento angolano são as propostas de lei sobre a cooperação judiciária internacional em matéria penal,
à prevenção e combate ao terrorismo e a Lei de Prevenção e Combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. No quadro da política externa, o Conselho de Ministros apreciou ainda para envio à Assembleia Nacional os projetos de diploma que aprovam para ratificação ou adesão os 4 tratados internacionais, com destaque para o da resolução que aprova o acordo entre a República de Angola e a República do Ruanda para a eliminação de dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenção da invasão fiscal. Ainda na sessão desta quarta-feira, o Conselho de Ministros aprovou o regulamento sobre o licenciamento e exercício da atividade das agências de viagens. O regulamento exclui a exigência de realização de um capital mínimo para a abertura de agências de viagens no país. E a nível de África, o dia é especial dedicado à paz e reconciliação. E na qualidade de campeão, o presidente João Lourenço falou para a África. Na mensagem, o chefe de Estado angolano volta a destacar o diálogo como a melhor forma de ultrapassar os conflitos que ainda assolam grande parte do continente africano e condena atitudes da chegada ao poder por via da inconstitucionalidade. O continente africano celebra pela segunda vez o Dia da Paz e Reconciliação, na sequência da declaração da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre o terrorismo e as mudanças inconstitucionais do governo em África, realizada em 28 de maio de 2022 em Malabo, na Guiné Equatorial. O presidente da República, na qualidade de campeão para a paz e reconciliação em África, endereçou uma mensagem onde apelou à juventude africana para que opte sempre por iniciativas que levam à construção de uma cultura de paz e se inclinem para a diplomacia preventiva como vetores insubstituíveis de prevenção de conflitos no nosso continente. No exercício destas responsabilidades que me foram conferidas, tenho-me empenhado na busca de soluções pacíficas para os diferentes conflitos que perduram em várias regiões do continente, encorajando permanentemente o diálogo e promovendo a consulta política como via para o reforço da confiança e para a construção de entendimentos entre as partes desavindas. Realço nesta data a grande importância que deve passar a assumir para todos os africanos, e principalmente para os jovens, as iniciativas que levem à construção de uma cultura de paz e se inclinem para a diplomacia preventiva como vetores insubstituíveis de prevenção de conflitos no nosso continente. Esta data marca o momento em que o presidente João Lourenço foi designado como campeão para a paz e reconciliação em África. Na sua mensagem, o estadista angolano realçou a realização do Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não Violência, a Bienal de Luanda. É dentro deste espírito que a República de Angola procura dar a sua melhor contribuição para a construção de uma cultura de paz, albergando a cada 2 anos o Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não Violência, Bienal de Luanda, no âmbito de uma parceria estabelecida entre o governo angolano, a União Africana e a Unesco. O presidente da República e campeão para a paz e reconciliação disse estar preocupado com os conflitos e com as mudanças inconstitucionais de governos que têm acontecido nos últimos tempos no continente africano. É com profunda preocupação que constatamos existir um número crescente de focos de tensão e conflitos intensos no nosso continente, como a guerra no Sudão e os golpes de Estado na África Ocidental e Central, os quais têm dilacerado vidas humanas e provocado a destruição da estrutura social e material das sociedades e das famílias, onde ocorrem essas disputas e criado instabilidade nos países limítrofes e no continente em geral. Os governos, partidos políticos, organizações da sociedade civil e os cidadãos africanos no geral, somos todos chamados a contribuir para a harmonia,
compreensão e sã convivência entre os povos e nações, tendo como meta a construção de uma África unida, em paz e dedicada ao progresso e ao desenvolvimento. Enquanto campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação Nacional, trabalharei sempre na busca de soluções que levem à conquista e preservação da paz, da reconciliação nacional, da democracia e do respeito dos direitos humanos no nosso continente. Permitam-me expressar a todas as irmãs e irmãos africanos a minha confiança num futuro promissor de pleno resgate da dignidade dos povos da África, de prosperidade e de progresso. E por ocasião do 2º aniversário da institucionalização pela União Africana do Dia da Reconciliação e da Edificação da Paz em África, em mensagem, o Biró Político do Comitê Central do MPLA saúda a ocasião, desejando tempos vindouros marcados por ações que promovam o desenvolvimento do continente berço da humanidade, rompendo com obstáculos existentes. Na mensagem, o Biró Político destaca ainda que para a República de Angola, em particular, o dia 31 de janeiro tem um significado especial, marcado pela designação do presidente João Lourenço como campeão para a reconciliação e paz em África. E escreve também que este reconhecimento destaca o seu papel nas iniciativas diplomáticas pela pacificação do continente, com ênfase na região do leste da República Democrática do Congo e na luta contra o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governos em África. E falamos agora de combate à corrupção. O mais recente relatório publicado pela organização não-governamental Transparência Internacional coloca Angola entre os países que registaram avanços em termos de combate nos últimos anos a nível de África. Segundo a ONG, no ranking mundial de avaliação, o país registrou uma subida de 7 pontos percentuais. Angola finalizou uma estratégia anticorrupção para o período de 2018-2022. E estes esforços e outras reformas judiciais conduziram à recuperação de 3,3 mil milhões de dólares em ativos pelo Fundo Soberano. Os resultados divulgados recentemente no processo de combate à corrupção pela Direção Nacional de Recuperação de Ativos, da PGR, bens recuperados em Angola e no exterior do país, contribuíram igualmente para o alcance da nota positiva no Índice da Transparência Internacional. A investigação e a ação penal contra altos funcionários culminaram também na recuperação de cerca de 7 mil milhões de dólares. As medidas anticorrupção adotadas por Angola, que aplicou de forma consistente para recuperar bens roubados e responsabilizar abertamente os alegados autores através dos sistemas judiciais nacionais, foi também elogiada no relatório do CPI. Com a melhoria de 14 pontos desde 2019, Angola passou para a posição número 33. Entre os bens recuperados pelas autoridades, além das elevadas somas em dinheiro, estão imóveis de luxo, lojas, escritórios, hotéis e fábricas. Nomes como Augusto Tomás, Isabel dos Santos, Carlos São Vicente, Hélder Vieira Dias Copelipa e Manuel Vicente são algumas figuras na barra da justiça por desvio de fundos. As empresas que operam no setor dos derivados do petróleo apresentaram hoje aqui em Luanda o balanço de atividades referentes ao ano de 2023. São contas sobre o quanto se produziu e foi possível vender ao longo do ano passado. E neste sentido, fala-se em mais de 1 milhão de toneladas métricas de combustível. Relativamente ao balanço das atividades realizadas pelas empresas que operam no setor dos derivados do petróleo, durante o quarto trimestre de 2023 foram adquiridas para comercialização cerca de 1 milhão e 553 toneladas métricas de combustíveis. Do valor total, 80% foi arrecadado com a venda do gasóleo e gasolina e outros 20% foram divididos entre óleo de motor, Jeta 1, petróleo iluminante e betume asfáltico. E para o IRDP, representa uma grande demanda no mercado. Isso significa que há uma grande demanda. Nós percebemos a importância dos produtos derivados de petróleo para as nossas vidas, para a economia, e que há uma grande demanda e há um esforço muito grande para providenciar estes produtos. Portanto, o que nós aqui foi apresentado também pelas diferentes empresas é aquilo que foi possível fazer durante este período,
tendo em conta todos os outros aspectos que afetam a atividade comercial aqui no país. Segundo o responsável do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, ainda não existem bombas de combustíveis em todas as regiões do país, mas é uma questão que está a ser discutida com os governos locais. Nós temos estado a trabalhar também com os governos provinciais no sentido de identificar oportunidades de negócio nestas províncias, né? O setor dos derivados de petróleo é livre, já está liberalizado. Todo cidadão que tenha interesse em criar um negócio no setor é livre de fazê-lo, desde que cumpra um conjunto de requisitos que existem. E é o que nós temos estado a trabalhar, a promover também que os empresários angolanos invistam por formas a garantir uma melhor distribuição dos produtos derivados de petróleo em todo o país. Quanto à origem das referidas aquisições dos combustíveis líquidos, 21% foram provenientes da refinaria de Luanda e 78% da importação, com a qual foi gasto cerca de 1,17 mil milhões de dólares norte-americanos. A vice-presidente do MPLA recebeu hoje em audiência várias individualidades, destaque na lista para líderes religiosos, representantes da sociedade civil e entidades diplomáticas. Na sede do MPLA, o diálogo com as figuras recebidas girou em torno de vários temas, em particular realce para a atual situação socioeconómica do país e também de cooperação. A violência doméstica, a problemática das crianças nas ruas e os preços da cesta básica foram analisados hoje durante a audiência que a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, concedeu à secretária-geral do SICA. Claro que reconhecemos aquilo que realmente as instituições do Estado têm estado a desenvolver ou a fazer em prol das nossas crianças, mas ainda assim continuamos preocupados com o número crescente e, sobretudo, em determinadas centralidades, não apenas em Luanda, mas até mesmo em algumas províncias deste país. Então era necessário nós continuarmos a pensar no que fazer para que possamos então recuperar, restaurar e dar dignidade a essas crianças que ainda encontram-se na rua. Por outro lado, o núcleo feminino da RNA também foi recebido em audiência. A promoção e o empoderamento da mulher e outros assuntos estiveram em abordagem. Sabemos que ainda temos muitos desafios relativamente ao empoderamento da mulher e, enquanto núcleo feminino da Rádio Nacional de Angola, queremos também nos juntar a este amplo trabalho de advocacia para que as mulheres ocupem o seu verdadeiro lugar e que também tenham as mesmas oportunidades que os homens têm. De audiência em audiência, Luísa Damião recebeu também o embaixador de Cabo Verde em Angola, Júlio Moraes, com quem abordou temas ligados à política, economia e às relações bilaterais. O nosso foco aqui é, de facto, incutir um conteúdo económico às relações que possam, de facto, trazer sustentabilidade, não? Mas estamos satisfeitos com as relações económicas por enquanto, embora conscientes que podemos fazer mais. Portanto, o MPLA é um partido com o qual os partidos em Cabo Verde, sobretudo o PICV, têm relações de longa data, não é? O próprio partido que está atualmente no poder, o MPD, também tem relações excelentes e simpáticas com o MPLA, e foi nesse âmbito de cultivar este relacionamento excelente que existe entre Cabo Verde e Angola, fraternal, com um diálogo político e partidário ao alto nível, regular em várias ocasiões, com uma agenda de cooperação robusta e com o futuro. E, portanto, foi neste quadro cimentar esta nossa amizade. A vice-presidente do MPLA conversou também com representantes das câmaras de comércio e indústria do Líbano e da França em Angola. Sobre a mesa estiveram questões relacionadas à atração de investimento estrangeiro para Angola. Durante estes 30 anos fizemos muita coisa em todos os setores. Fizemos no setor industrial muito trabalho, centenas de fábricas, mais ou menos 700 empresas, 650 empresas. Este é um encontro positivo, muito positivo, e esperamos que recebamos o apoio tanto moral como
naquilo que a gente necessite para podermos ultrapassar as nossas dificuldades. De realçar que a vice-presidente do Partido dos Camaradas também concedeu audiência a um grupo de representantes do Comitê de Apoio à Mulher Angolana e membros da direção da Fundação Antônio Agostinho Neto, que destacaram o funcionamento da Cátedra Agostinho Neto na Itália. E agora dúvidas e certezas, perguntas e respostas que fazemos, no caso, sobre a cultura da saúde preventiva. Reflexões que se impõem nos tempos em alerta de prevenção contra doenças de vários tipos. E quem traz a reportagem é o Alberto Capitão. Estamos a viver uma altura em que o continente africano, particularmente a zona austral de África, está a enfrentar um surto de cólera. Estamos também localizados numa parte do continente onde as doenças tropicais são frequentes. O caso das doenças respiratórias e também da malária. São estas as questões que vamos ver respondidas hoje em mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Quais os cuidados a ter para prevenir a saúde? Os vírus gostam do tempo do frio e as bactérias, fungos e parasitas gostam do tempo do calor. Então, o nosso país tem um clima propício para as doenças infecciosas. Quer dizer que são as doenças transmitidas por vírus, bactérias e fungos. É o caso da malária, é o caso da diarreia, é o caso da cólera, é o caso da dengue, da febre tifoide, das hepatites virais, etc. Todos esses que são provocadas por vírus ou bactérias. Os desafios para o acesso à saúde continuam a ser frequentes em Angola. E, na verdade, uma das grandes dúvidas deste especialista em saúde pública tem que ver com a educação para a saúde, que deve ser passada a partir de casa. Precisamos todos trabalhar no saneamento básico. O que é o saneamento básico? O saneamento básico inclui 4 grandes vertentes. A primeira vertente é o acesso à água potável e a gestão das águas residuais. Portanto, a escola é um complemento. A educação deve começar em casa. Costuma-se dizer que quem educa uma mãe, educa uma família. E quem educa uma família, educa uma sociedade. Portanto, aqui o empoderamento tem que ser feito nas mulheres, nas mães. Quando a mulher está educada, ela conhece os hábitos de higiene. Ela não vai deixar que o seu filho vá brincar nas águas turvas, não vai deixar o seu filho para ir brincar no lixo, não vai deixar que o seu filho não faça a vacinação. Então, nós temos que começar com a educação da mulher. É a mulher que nós temos que priorizar o seu empoderamento na condição de educação para a saúde. Pelas unidades hospitalares de Angola passam todos os dias milhares de pessoas com diversas doenças. Muitas delas são causadas pela negligência e a falta de conhecimento. Esta é uma das certezas do médico quanto à prevenção para a saúde. A certeza é que nós estamos imbuídos no sentido de, primeiro, adquirimos a vacina contra a malária. Já temos da febre amarela, temos da poliomielite, temos várias vacinas de outras doenças virais e bacterianas. Então, a nossa certeza agora é simplesmente que os pais levem os seus filhos para vaciná-los nas unidades sanitárias, porque estão disponíveis gratuitamente e em quantidade suficiente para toda a população. A outra certeza é que a educação da população tem que aumentar, vai aumentando. O governo está a construir mais escolas, está a aumentar o número de população estudantil, o número de população docente. Então, com o aumento da capacidade intelectual, com o aumento da instrução em saúde e em educação, vai fazer com que a população reduza os maus cuidados que nós temos, ou seja, os maus hábitos que nós temos, como a falta de lavagem das mãos antes de comer, a falta de lavagem das mãos depois de utilizar as casas de banho. É desta forma que estamos a colocar um ponto final à edição de hoje da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje olhamos para os caminhos que devem ser usados para a prevenção para a saúde.
mais um Dúvidas e Certezas. Com certeza. Na próxima semana tem mais. E termina aqui a edição de quarta-feira de Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem. Estamos juntos, boa noite, até amanhã. Irmãs e irmãos africanos, nosso continente comemora hoje, 31 de janeiro de 2024, pela segunda vez, o Dia da Paz e Reconciliação em África. Trata-se de uma data de grande relevância que nos impele a fazer uma reflexão sobre o percurso feito até aqui e sobre o caminho que resta a percorrer na busca da realização dos grandes objetivos da paz, da estabilidade e da reconciliação no continente africano. Realço nesta data a grande importância que deve passar a assumir para todos os africanos, e principalmente para os jovens, as iniciativas que levem à construção de uma cultura de paz e se inclinem para a diplomacia preventiva como vetores insubstituíveis de prevenção de conflitos no nosso continente. Programação. Não fechamos com desporto. E nem falamos de nada na programação.